Glorioso Deus e eterno Pai. Pai querido Deus amado, Senhor da glória, Pai. Eu te agradeço essa oportunidade, Senhor. Eu não sou nada, mas eu sou, mas agradeço a Ti, Senhor. Pai querido Deus amado, Deus poderoso, Rei de Israel. Obrigado, Jesus querido Deus amado, Senhor. Conduza, Jesus querido Deus amado, teu servo, Pai. Conduza da maneira que o Senhor quiser, Senhor Deus da glória, Pai. Porque muitas das vezes, Senhor, nós somos, Senhor, conduzidos pelo nosso mesmo eu, Senhor. Pai querido Deus amado, estou aqui, Senhor. Perdão, Senhor, por tudo que eu cometi, Jesus querido Deus amado, Pai. Perante Ti, Senhor, longe da Tua presença. Pai querido Deus amado, fortalece, Senhor, a cada um que está aqui presente, Jesus querido Deus amado, Pai. Livra, Jesus querido Deus amado, Senhor Deus da glória, Pai. Abre o entendimento, Senhor, de cada um, Senhor. Abre, Jesus querido Deus amado, que ele venha focar, Senhor, na sua santa e rica palavra, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só o povo de Deus que glória a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa palavra de Deus. Glória a Deus. Confesso que eu estou muito nervoso, sabe, meus irmãos? Porque foram muitos anos sem subir ao seu altar. E não é fácil, meus irmãos. Quando o inimigo ele fala, ele cumpre. Deus fala e cumpre também. Quando uma visita, eu vou ler a palavra e os irmãos assim, cara, né? Para não perder tempo, para não fadigar os irmãos em pé. Está em Lucas, capítulo, versículo 15, capítulo 11. Glória a Deus. Glória, santo é o nosso Deus de Israel. Obrigado, Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Lucas 15, capítulo 11. Glória a Deus. 15, 11. 15, 11. 15, 11. Se eu errar algumas palavras, estou muito nervoso, porque faz muito tempo, sabe, meus irmãos? E quando eu fico nervoso, algumas palavras fogem, mas nós vamos estar aí para um ajudar o outro e nós assim seguimos o caminho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos, todos acharam? Vamos ver. A palavra do filho pródigo. E disse um certo homem, filho, que tinha 2 filhos. E o moço deles, e o mais moço deles, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E após, dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E ali dispensou os seus bens vivente desoladamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ele começou a padecer necessidade. Ele foi e chegou-se a dos cidadãos daquela terra, o qual o mudou para os seus campos. Apacentou povos. Amém, meus irmãos? Só até aí. Pode sentar. Glória a Deus. Nossa. Glória a Deus. Eu trago nos meus dias, né? Glória a Deus. Primeiro vamos contar um breve testemunho. Glória a Deus. Nos meus dias. A gente vai fazer uns 2 anos. Glória a Deus, que eu não subo nesse altar. Porque nós fomos fazer uma visita, meus amados. E eu fui conduzir aquela visita. E o inimigo olhou para mim e falou assim: eu quero ver o seu sangue. E naquela noite, ele falou assim: você pensa que é fácil subir naquele altar? E na mesma hora, fugiu. Deu repreender aquele inimigo. Eu não repreendi. Eu não repreendi em nome de Jesus. Que é o nome de Jesus que nós fazemos todas as coisas. Sem Ele não é nada fácil.
E eu peguei, foi umas meia-noite. Aí eu estava com a minha moto ainda, vindo, John Boy, vindo. Eu sempre faço a curva, virando o acostamento, meio frio, na onde que eu estou. Porque eu sei que à noite vem bêbado, eu sei que à noite as pessoas acham que não tem ninguém na rua, é só ele dirigindo. Então anda meio desesperado. E quando eu virei assim, o certo da rua, assim, veio um carro na contramão, virando meio fio onde eu estava. Bateu em mim e eu fiquei embaixo do carro e minha moto também. E quando ele ficou lá, eu olhei para o rapaz, eu vi que ele não esbozou nenhuma reação de sair do carro, ele segurou no volante assim com as duas mãos. Aí eu falei, eu pensei, ele vai sair. Aí empurrei a moto para baixo do carro e saí. Quando eu saí, ele saiu, arrastando minha moto assim, uns 15 metros. E eu fiquei lá com o pezão cheio de sangue. Na mesma hora, como eu saí da casa do pastor tarde, porque muitas das vezes eu vou na casa do pastor, peço orientação, qualquer dúvida que tem na visita eu vou lá e pergunto. Na mesma hora eu ligo para o pastor. Eu liguei para o pastor estava acordado ainda, ele foi lá no discussão comigo. Levou eu lá para o hospital, levei 5 pontos e fiquei em casa. Aí depois daquele dia, meus amados irmãos, foi só luta, só guerra. Foi só prova em cima de prova, luta em cima de luta. E eu sem saber, e eu achando que muitas das vezes as pessoas falam assim, o crente passa a luta, passa a prova, passa a necessidade, passa, mas lá atrás nós não repreendemos o mal que vem na nossa vida. Muitas das vezes nós não repreendemos o mal, eu não repreendi, e foi passando luta em cima de luta, aí eu troquei a moto, peguei outro carro, tudo, eu pedi orientação do pastor, mas nenhuma coisa, ele falou uma coisa e foi ao contrário. Aí automaticamente eu saí da presença de Deus. Eu saí, mas eu não saí com esse filho pródigo. Presta atenção na palavra. Eu não saí com esse filho pródigo. Eu saí com dinheiro e voltei com dinheiro. Mas o mais importante que eu não tinha era a presença do Espírito Santo. Eu não tinha, meus amados irmãos. Que adianta ter um carro zero, uma conta que não parava de cair dinheiro, parava de pagar Pix. Aí eu cheguei a um certo ponto, e de vez em quando eu ia no monte, orava isso, e eu não estou aguentando. Peguei muito cedo, não sei nem se o Senhor vai me dar oportunidade. Foi muito mesmo, eu sei. Mas eu estou indo, Senhor, estou me esforçando. E fui. Aí eu cheguei no pastor, falei, pastor, não dá mais. Vou entregar o carro. E muitos falaram assim, vai entregar o carro, não sei o que. Dava para me pagar, meus irmãos. Eu ganhava em 4 dias, eu ganhava 5 mil reais. Em 4 dias dirigindo, eu ganhava 5 mil reais. Dava para pagar sossegado, o carro era 2 mil e poucos reais, dava para me pagar. Trabalhava também, fechava e ganhava 5 mil. Mas o mais importante era a presença de Deus que eu tinha. Porque quando nós se afasta da presença de Deus, é automático, meus amados. É automático, Deus se afasta de nós. Deus está ali cuidando. Mas se nós não der o primeiro passo, cada vez mais nós vai se afastando. Aí o pastor falou, olha, faz bem. E ainda assim, eu entreguei o carro, pegando dinheiro, eu tinha que pagar para entregar o carro. Para vocês verem que, olha ali, pastor, na época, aí eu vim e falei, pastor, eu não tenho condições de ir para a igreja. Porque os pés aguentavam, o coração aguentava, tinha saúde, mas eu não conseguia ir para a presença de Deus. Eu saí que nesse filho pródigo, ele saiu, ele foi, ele achou que dentro da casa do pai, eu achando que dentro da casa, eu já tinha tudo. Eu vou trabalhar, eu vou orar de madrugada, eu vou ir para a vigília, eu fazia vigília, era vigília,
É o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Rei da glória. Esse filho pródigo, ele saiu cheio de dinheiro, mas ele gastou tudo. Eu entreguei tudo para ter a presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E quando ele foi, ele gastou tudo. Meus amados irmãos, você acha que vocês lá, às vezes eu via pela internet, pelo YouTube, isso faz muita diferença. Eu era um, pastor Thaís, irmão Thaís, que eu era contra a igreja ter um canal, porque o único que tem que aparecer é Deus. Mas aí Deus quebrou isso de mim também. Por quê? Eles lá, os espíritos, os macumbeiros, eles gravam para postar. Por que Deus não tem que ir também no YouTube, não tem que expandir? Porque aqui nós estamos aqui, mas esse canal está indo lá na África, está indo lá no Angola, está indo lá no Estado, está indo em todos os países. E a palavra está chegando. A palavra vai chegando aos pouquinhos. E pela palavra nós é convencido. Pelo Espírito Santo nós somos convencidos. Não adianta falar eu posso, não adianta falar eu faço, não adianta falar eu vou com as minhas próprias pernas, eu vou com o meu carro. Se não for o Espírito Santo, se não for Deus, você não vai a lugar nenhum. Você fica em casa com a conta cheia, com um carro novo na garagem, sem a presença de Deus, falando, está faltando algo, eu tenho, mas está faltando algo em mim, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. E ele foi lá e gastou tudo. Aleluia, glória a Deus. E eu não tinha prazer de gastar, porque eu não gastava. A Bíblia fala que não é para nós gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. A Bíblia fala. Eu não tinha prazer de gastar comigo, com a obra de Deus. Parei de dar o dízimo, automaticamente para. Porque quem convence o homem de qualquer coisa é o Espírito Santo. Porque aquilo que Deus dá para nós é 10% só, e 90% fica para nós. É só 10%, nem os 10% eu dava para Deus, e ganhava dinheiro. Santo é o nosso Deus. Primeiramente eu fazia para mim, esqueci. Glória a Deus. Mas ainda aquele filho pródigo foi lá e gastou tudo. Aí depois falou assim: Senhor, eu peguei contra ti e contra o meu pai, não mereço perdão. Era que nem eu aí fora: Pai, me ajuda, Senhor. Estou gastando meu dinheiro tudo aí, em pecado, deleito na carne. Deus é tão grandioso comigo, sabe? Ele foi tão misericordioso com cada um de nós. Ele é, mas naquela época ele foi comigo. Hoje ele é, mas ele foi. Hoje ele continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Eu gastava e ganhava, achando que Deus estava me abençoando. Irmão, não adianta nós não dar o dízimo, nós não fazer a obra de Deus e falar: Deus está me abençoando. Não é o seu próprio suor. É o seu próprio suor, é você trabalhando, acordando cedo, saindo para trabalhar. A conta vai ficar com dinheiro. Mas quando ficava com dinheiro, saía aqui, até o pouco que ele colocava na minha mão, saía fora. Até o pouco. Negócio assim, que nem esse filho próprio. Mas eu falei: pastor, não vou entregar, saí entregando tudo. Saí entregando. Eu vou dar um testemunho rápido. De Santos, morava lá no Baixada Santista. Lá eu morava na casa da minha mãe falava: fica aí, meu filho, até você que quiser. Praticamente ela me deu uma casa. Falou: fica aí. Essa casa não estava vazia, nem fica. Tinha carro também, tinha moto na garagem, tinha um trabalho. Eu me arrumei para ir para a igreja. Aí o telefone tocou: vai ter um jogo ali valendo tal dinheiro. Na mesma hora eu tirei a roupa e fui jogar bola. No mesmo lance, num lance só, no mesmo, eu quebrei minha perna, fiquei 8 meses em cama.
Deus me trouxe para cá que só compra ouro. E aqui Deus, sabe, eu fui se aproximando, fui tendo encontro com Deus, agradecido a Deus que esse foi um bem tão precioso que Ele quebrou as minhas pernas, porque foi o próprio Deus. Mas o filho pródigo, ele foi lá, ele gastou tudo. Quando voltou para casa, glória a Deus, o pai recebeu de braços abertos. Aleluia! O pai recebeu de braços abertos. E sabe quem era? Aleluia, glória a Deus. O Manassuri me cantará, sabe quem ficou bravo? Aleluia, o filho. É o inimigo aí fora, fica bravo quando nós entramos na presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, o inimigo fica bravo. Aquela hora, quando eu entrei, quando o filho pródigo voltou, quem ficou bravo? Quem ficou nervoso? Pai, ele voltou, saiu, gastou tudo. Você faz um banquete para ele. E sabe quem ficou alegre também, fez o banquete? Os servos deles. Nós somos servos do Senhor. Nós temos que fazer alegria, nós temos que ter alegria quando a alma entra pelaquela porta. Porque não é fácil, meus amados irmãos. Não é fácil. E o inimigo fica tentando o pai. Olha lá, ele está fazendo que nem Jó. Olha lá, tu dá tudo para ele. Olha lá, ele faz isso, ele faz. Olha lá. O inimigo só não tocou em mim porque o inimigo não é maior do que o nosso Deus. Porque tem que passar por permissão dele. E a igreja orando em oração, eu pedindo para Deus, a minha família, meus familiares, meu pai, minha mãe, porque é a única pessoa que sabe tudo, titinho por titinho que nós passamos fora é Deus. Não adianta eu falar, minha mãe sabe de tudo, não sabe. A minha mãe, a nossa mãe, ela sente que o filho está errado, ela sente, mas não sabe o que eu passei fora. Não sabe o que eu passei fora, o pastor sabe que eu contei tudo para ele. Aleluia, glória a Deus. E hoje, estou falando com dois irmãos, você vê que nós não faz nossa vontade. Não adianta falar, nós vamos fazer, não faça a sua vontade. Hoje, eu, pela misericórdia de Deus, eu escuto mais e falo menos. Porque não adianta nós falar uma coisa que nós não vamos cumprir. Não adianta eu falar, Senhor, eu vou dar o teu dízimo, Senhor. Chegava na hora eu gastava e não há nada de dízimo. Nada. Aí foi só me migrador, ó, devorador, foi tudo ali. Chegou a um ponto que ele não roubou mais a minha vida. Ele não pôde tocar ele. Irmãos, eu cheguei a um ponto que isso eu não falei para o pastor, falando para a igreja que Deus está me tocando. Deus fez eu comer na mesa dos meus inimigos. Aí eu pergunto, como lá? Falar isso. Eu sabia, mas eu não tinha força para sair de lá. O inimigo já tinha trampado. Eu sentei assim na mesa, assim, ó. Sentei para não lembrar, olhando a Deus, falei, isso não é certo, pai. O coração se apertava, mas não tinha força. Não adianta falar, não, eu estava ali, estava em espírito de oração, não. Estava ali, sabendo que não era certo, mas não tinha força para sair da vida. Muitas das vezes nós fazemos algo, mas não tem força para ir para Deus. Igreja, ora por mim. Glória a Deus. Eu sentei com 3 pais de santo, 3 pais de santo de uma família. Aí quando eu tive uma visão que eu estava voltando para cá, mas quando eu chegava na porta eu voltava para casa. Muitas das vezes eu fiz isso depois. Chegava até a porta, voltava, chegava até a esquina ali e voltava embora. E voltava. Aí o Pai de Santo falou assim para mim: você não é de mim, o inimigo falou na boca dele, você
Mas aí, glória a Deus, quando eu saí de lá, eu falei, Senhor, foi a última vez que eu sentei. Eu sentei 2 vezes, foi a última vez que eu falei, Senhor, me socorre, Pai. Me socorre, Deus. Eu escutava o louvor, todos os louvores choravam, todos, não tinha nenhum, a palavra veio me cortando. A palavra vinha me dando uma navalha, Senhor. Eu chegava em casa e chorava, Senhor, a palavra falou. Às vezes que eu via, não era raro. Chegava em mim o irmão Rodrigo, o irmão João, o irmão Renan, já com o Renan, o pastor Adriano, quantas pregações aqui, eu escutando, entrava assim, ó. Olha, Senhor, o Senhor vai me dar força. O Senhor vai me dar força pela tua palavra. O Senhor vai me dar força. Aí teve um dia que eu falei assim, Senhor, filho pródigo, voltando para casa, falando com o pai. Falando com o pai, filho pródigo, a palavra, o meu testemunho é a palavra aqui, ó. É a palavra inteira. Eu cheguei, estava vindo já numa frequência, faltava um pouco. O pastor falou, quem vai te pegar é Deus, né? Eu, mas não, Deus, irmão, mas não. E eu vindo assim, sabe, não querendo vir, mas vindo, me esforçando, vindo um dia, faltava 2, vindo outro dia. Aí quando eu peguei ritmo mesmo, eu falei, pastor, me dá a oportunidade de nascer, pastor. Meus amigos, o inimigo escuta tudo. Aí o pastor falou, amém. Eu não sabia nada que ia acontecer. Deu 6, 7, 15. Aí o pastor falou, pastor irmão, amém, pastor irmão. Como nós temos que obedecer o pastor, que não desobedecer aquele que eu não estou vendo. Eu não estava vendo, estava desobedecendo. E o pastor, então, que nós vemos, muitas das vezes nós desobedecemos. É a realidade. Aquele dia lá, pela misericórdia de Deus, eu obedeci. Eu não ia, eu falava comigo mesmo, se ele mandar mensagem, de novo eu não vou. Eu falei comigo mesmo, quando ele mandou, vai vir ou não vai vir, irmão? Vai obedecer ou não? Foi eu mesmo. Cheguei aqui 7h30. Aí eu falei para o pastor, não, eu não quero oportunidade. Eu não quero, porque a coragem de Deus, Deus não quer covarde medroso, covarde medroso não volte. Ele pregou isso na porta para mim. Você é ungido, não sei o que, você vai. Os covardes medrosos, volta. Se for para entrar, se volta. Nem entra na casa de Deus assim. Eu cheguei a mim, pastor, vou entrar. Mas sabe daquilo assim, olha, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós falamos que vai, mas nós não sabemos. Ele, filho pródigo, voltou, mas ele não sabia o que ia acontecer. E o pai estava lá esperando ele ali, ó. E eu pensei naquilo que ele falou lá no Florense. E o inimigo falou na boca de uma menina, lá no Florense. Por isso hoje eu me esforço para me chegar, nem que seja 1 minuto antes das 7, mas eu me esforço para chegar. Pego o Uber, não tem Uber, vou ver correndo, não me esforço para sair daqui, para ir lá para baixo gastar o meu dinheiro. Não me esforço, gastava mesmo. Não, senhor, vou de Uber. Não, vou a pé. Falo com a minha encarregada, ó, estou indo de carro à igreja. Ela meio, mas cuidado, eu vou embora. Aí o filho pródigo voltou. Lá, o inimigo falou assim, ó, sabe quem eu espero neles na porta? O Espírito Santo espera nós na porta. O inimigo falou, eles esperam nas portas, mas eles não estão nem aí. Era eu que não estava nem aí. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nosso Deus. Mas o filho pródigo voltou lá, ele voltou. Ó, festa, banquete, lua, anel. Matou o melhor. É o melhor, ele voltou. É o melhor, ele voltou. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o nosso Deus. Aleluia, São João Cássio. Eu já comi uma lota de porcos. Se eu me
não. É verdade, meus amados irmãos. É verdade. Aí eu falei, amém. Aí eu cheguei ali, ó, o filho pródigo e eu. Cheguei ali, eita Deus da glória. Era ceia, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer. Sentei ali no meu fundo, comecei a chorar, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, voltei para a tua casa, Pai, obrigado. Eu em pensamento, chorando. Aí o pastor me chama, aí o coração já bate quando o pastor chama. Bate mais forte, porque graças a Deus eu estou ouvindo e tem que bater mesmo. Bate mais forte. O que foi que eu fiz? Estou me esforçando, Pai. O que foi que eu fiz? Porque passa, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aí eu vim aqui, ó, na frente. Aí quem estava aqui viu que foi algo tremendo, algo de Deus mesmo. Algo tremendo que aconteceu na minha vida. O filho pródigo comeu o quê? O melhor. E naquela noite eu ceei. Aleluia, glória a Deus. Eu comi o melhor desta terra. Nós comemos o melhor desta terra. Aleluia, glória a Deus. Oh, Santo Deus. A Marilene, que nunca deu um abraço, a irmã Marilene, chegou ali atrás, se abraçando e começou a chorar. Porque foi sincero, foi de Deus, aquela cena foi de Deus. E Deus tomou assim, ó. Foi maravilhoso. Glória a Deus. E foi bem o filho pródigo. Entrou, comendo o bom do melhor. Mas o inimigo não gosta. Mas mesmo assim, gostando ou não, ele tem que aceitar. Porque o nosso Pai está de braços abertos toda noite que tem culto para nos abraçar, para nos envolver. Glória a Deus. Eu falando com o irmão quando eu cheguei para ele e falei assim, irmão, eu gosto muito de ir para as casas. Ele não é que eu não gosto de pregar, irmão, faz muitos anos que eu não subo nesse altar. Eu sei como funciona esse altar, eu sei. Eu sei. Quem subir aqui em pecado, o Senhor mostra o céu dele. Eu sei muito bem disso. Eu não tenho dúvida, eu não fico titubeando, eu tenho a certeza disso. Eu tenho a certeza. Aí eu falei assim, eu não gosto muito de pregar na igreja, porque todo mundo me conhece, todo mundo sabe o que eu fiz. Aleluia, glória a Deus, é verdade. E muitas das vezes ele não nos dão crédito nas palavras que nós falamos. Porque o vaso dentro da casa não tem honra dentro da sua própria casa. É a palavra, não é eu que falo. Eu gosto quando eu vou para casa, porque nós ficamos à vontade, porque a casa lá ninguém conhece e eu não conheço. Então quando nós falamos, quando Deus fala, nós falamos, Ele sabe que é o próprio Deus falando através de nós. E aí eu me regozijo, tem coisa melhor do que isso? Não tem. Nós vamos lá entender, irmão. Os irmãos aqui, os jovens que foram, glória a Deus por nós, irmão João, Diácono Renan, e alguns irmãos lá. Eu tive uma experiência com Deus tremenda. E quando eu ficava, eu falava assim, eu quero ter uma experiência de novo. Tenha misericórdia de mim. A experiência de carro novo chega ali aos pés, passa longe, passa lá nos Estados Unidos, ó, passa longe. Dinheiro, milhões na conta, não vai. É uma presença tão forte que parece que você não está no lugar. Você vê coisa que você não vê na vida real. Naquela noite, coisa maravilhosa. Pastor, eu comentei com o pastor, não conta para ninguém, porque
muitos vão ter inveja, muitos não vão nem dar crédito, não vão nem acreditar. Mas eu vou falar com meus irmãos que creem, eu sei que eles creem na palavra de Deus, eu sei que eles creem. Eu vi devagarzinho assim, ó, como o pastor fala. A minha visão aqui, uma telinha aqui, ó. O Espírito Santo entrando pelaquela porta e meio labrado, com uma labareda de fogo, assim, entrando assim, sabe, calmo, sereno, bem tranquilo. Aquela oportunidade que eu tive, eu quero ver de novo. Porque eu creio nessa. Eu creio na palavra do Senhor Jesus. Porque se nós estamos aqui, tem um propósito em cada um. Eu falo muito com a irmã, tem muitos irmãos que eles aprendem no amor, aprendem isso, mas eu quero aprender no amor, porque Jesus sabe do jeito certo de nos ensinar. Jesus sabe, não adianta falar assim, eu quero aprender no amor, eu quero. Tá, mas o papai vai fazer assim, na tua perna, vai ficar lá em casa. Não adianta. Filho pródigo saiu com dinheiro, voltou como? Querendo comer lavagem, poucos, bola de poucos. Aí comeu o que? Do bom e do melhor. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, é uma palavra simples e curta, mas o que Deus traz no meu coração para me passar à igreja. Não afaste de Deus por causa de nada. Nada. Hoje eu não tenho o que eu tive, mas penso. Quantos de nós não pensam? Se falar assim, eu não penso. Amém, sem Deus. Quantos não pensam assim? Poxa, se eu fosse por aquele caminho, ia ser melhor hoje. Eu não estava passando por isso hoje. Deus alerta hoje, faça para não falar depois. Faça hoje para não falar depois, poxa, eu não fiz o que a palavra fala para não fazer. Isso tudo está acontecendo por causa de mim mesmo. E realmente, por causa de mim mesmo. Eu saía para ganhar dinheiro e esquecia de Deus. E ia embora. Poxa, dinheiro na conta não. Quem não queria ganhar 5 mil reais em 4 dias? Rapaz, mas hoje, pela graça, pela misericórdia de Deus, eu peço muito para Deus, muito, porque nós não podemos falar nunca diga nunca para nada deste mundo. Senhor, me ajuda a não me corromper com dinheiro e nem mulher, Senhor. Me ajuda, Senhor, porque as tuas ciladas do inimigo que ele afasta mesmo. O homem da presença de Deus é dinheiro e mulher. Senhor, me guia na vereda, Senhor. Senhor, me faça enxergar, Senhor. Senhor, é por aqui, Senhor. Amém. Nunca se afasta. E a outra palavra que eu levo para mim, glória a Deus, aquele profeta que estava doente lá. Eu estava doente por dentro, tinha dinheiro. Ele era rei, tinha dinheiro, tinha um monte de dinheiro. Mas será que ele estava doente mesmo por causa de doença? Ou era espiritualmente que ia levar ele para o buraco? Chegava em casa, meu Deus, só Deus sabe. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, orei a Deus, porque a Bíblia fala que Deus sabe, antes de nós pensarmos, de nós falar, a Bíblia fala que Ele já sabe, mas a Bíblia fala que Ele falou, que o Senhor, lembra-te, quando eu fui reto, meu coração puro perante a Ti, fiz as Tuas boas obras, lembra-te de mim, Senhor. E Ele acrescentou mais anos para aquele rei. E quando eu entrei por aquela porta sem Ele, eu creio que Ele acrescentou anos de vida. Ele acrescentou a minha fé que estava aqui, ó, perdida. Estava perdida aí no mundo aí. Eu caí de um jeito, uma fé caiu de um jeito que eu chegava em casa, do trabalho, deitava lá, ficava lá, que nem um preguiçoso. Ficava lá, parado, sem fazer nada. Não, vou na igreja, pronto, já. Aí o irmão já arrancava para mim, mandava mensagem para o irmão. Eu sei que o senhor está fazendo aquilo que o pastor ordenou, mas eu não vou.
o Senhor liga para mim mais. Aí o pastor tinha pregado depois aqui, porque se nós cair doente, espiritualmente e carnalmente, o pastor vai orar. Então nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Obediente, muito obediente. Às vezes nós não somos perfeitos, nós não somos, mas vamos se esforçar cada vez mais para o seu filho pródigo, para não ser aquele rei. Vamos se esforçar. Eu estou me esforçando, Deus sabe muito bem disso. Eu não preciso me mostrar para o pastor, os irmãos que eu estou me. Não, Deus conhece de todo o nosso coração. Deus sabe a hora certa de trabalhar na nossa vida. Amém, meus amados irmãos? E esta palavra que Deus colocou no meu coração para me passar para a Santa Igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos orar por aquele casal ali, ó. Eu não conheço ele muito bem, mas eu sei que ele vem de vez em quando. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquele casal lá, a irmã de óculos e o rapaz de verde. Quando eu olhei para ela, quando eu estava ali sentado, glória a Deus. Eles podem vir aqui e se divertir, alegrar a presença de Deus, mas Deus conhece lá na casa deles. Deus conhece, eles podem vir rir, se animar, se alegrar na presença de Deus, mas Deus sabe que estão passando uma luta muito grande dentro da casa, dentro do lar. A luta maior que a serva de Deus está passando no coração. Porque muitas das vezes nós pensamos que é uma coisa, vamos fazer, fica assim, meio assim, nós faz, mas não é. Vamos orar por aquele casal? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece. Vamos orar para Deus fortalecer a vida espiritual deles, a vida, sabe, conjugal deles, a família deles. E Deus conhece o coração. Aleluia, como aleluia, glória a Deus. Hoje, meus amados irmãos, estamos de pé. Hoje nós temos, mas quando nós oramos, Deus fortalece. O pastor prega que olha, dá presente, dá isso, fala que te ama. É Deus fortalecendo a nossa família na hora. E nós pensamos, para que o pastor vai falar isso? É Deus na hora fortalecendo a nossa família. Aqui, ó. Quando eu não tenho esposa, mas eu chego lá da minha mãe e falo, mãe, eu te amo, abraço minha mãe, porque ela é minha família ainda. Ela é minha família ainda. Então vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai. Pai querido Deus amado, está lá na serva, Senhor. Pai querido Deus amado, tira, Senhor, a tristeza do coração. Tira a mágoa, Jesus querido Deus amado, Senhor, do coração. A aflição, Jesus querido Deus amado, Pai. O dardo, Senhor, a lança, Pai. Pai querido Deus amado, Senhor, que eles venham, Senhor. Tem, Jesus querido Deus amado, a vida, Senhor. A vida e consagração. E ele venha ter amor, Senhor, que ele venha ter, Jesus, Deus amado, compaixão, Jesus, querido Deus poderoso, porque a Santa Palavra fala, Senhor, que a família, Senhor, é um precioso, Pai, a família é um bem, Senhor, que o Senhor colocou, Senhor, abençoa eles, dando graça, dando força, Pai, dando vigor para o teu servo, Pai, oh, Senhor, dá, Senhor, entendimento para eles, Senhor, dá, Jesus, um trabalho, Senhor, abençoa o Senhor, Pai, Jesus, querido, abençoa ela, Pai, Pai, querido, muito, Senhor, estou falando dela, Senhor, mas Jesus, que Deus amado, o Senhor da bênção, Pai, o Senhor confirma a vitória, Pai, hoje, Jesus, para esse casal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, meus amigos? Vamos fazer oração, né? Para nós voltar para o nosso lugar, amém? Glorioso Deus e eterno Pai, querido Deus amado, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Te agradeço, Jesus, por Deus amado, ao qual o Senhor me deu essa rica oportunidade no dia chamado hoje, Senhor. Pai, querido Deus amado, poderoso Deus e eterno Pai. Guia, Senhor, aquele
apagando neste mundo de horror, Senhor. Pai querido, Deus amado, nos leve em paz a segurança, Senhor, para o nosso lar. Quebrando o nome sanguinário, Jesus, querido Deus amado, Pai. Livra, Jesus, querido Deus amado, Pai, o Senhor, abençoa, Senhor. Esta semana que está começando, Pai. Oh, Jesus, querido Deus amado, Senhor, vai abençoar cada um que está aqui, Senhor. Abençoa os familiares deles, Senhor. Abençoa cada família que está aqui, Jesus, querido Deus amado, Pai. Vai fortalecendo, Pai. Vai fortalecendo a vida do teu servo, Pai. Oh, Jesus, querido Deus amado, Senhor, levanta mais soldados para a tua casa, Pai. Levanta, Pai. A seara é grande, Senhor. Levanta, Pai. Oh, Jesus, desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão, Ariane, quando eu estava orando aqui,